Abramos as nossas Bíblias em Atos capítulo 17, verso 30. Lemos assim: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Difícil não aceitar a literalidade dessa passagem, não é verdade? Eu tenho dificuldade para não aceitar esse texto como está assim inserido. Eu me lembro de uma escritura que tem a ver com essa passagem, que diz assim: digno é o cordeiro que foi morto de receber glória, honra e louvores, porque com o seu sangue comprou para Deus homens de todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. Amigo rádio ouvinte, a salvação é oferecida a todos os homens, não é imposta a nenhum pecador, mas Deus deseja que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. A salvação nos concede um coração novo, pois ela opera em nós a regeneração da alma. Nossa velha natureza corrupta não tem nada de bom em si, mas pela salvação a natureza divina é gerada em nós, tornando-se parte do nosso próprio ser. A salvação, amigo ouvinte, nos concede graça para vivermos o dia a dia. É possível um prisioneiro receber um indulto e ser liberto da cadeia, mas não ter dinheiro para sustentar-se. Foi perdoado, mas está morrendo de fome. Mas na salvação nada disso ocorre. Pela salvação somos libertos da prisão. Além de libertos da prisão, temos a provisão divina para suprimento de nossas necessidades, pois ela podemos regozijar-nos em Deus, que é poderoso para nos guardar de tropeços e para nos apresentar com exultação, imaculados diante dele na sua glória. Com a salvação passamos a ter a presença do Espírito Santo, que estará sempre ao nosso lado, como mãe amorosa, assistindo-nos em nossas fraquezas e limitações e nos concedendo graça para os momentos difíceis de provação. Pela salvação, passamos também a contar com o cuidado da providência de Deus, pelo qual todas as coisas cooperam para o bem, pelo qual todas as coisas é para a nossa felicidade. Isso só acontece depois que somos salvos, assim que nos tornamos filhos de Deus, pois a todos quantos o receberam, note bem, todos, com todas as letras garrafais, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. A exceção é essa: crer no nome do Senhor Jesus para obter dele o perdão dos pecados e, por conseguinte, a vida eterna e um lugar garantido nas mansões celestiais. Amigo ouvinte, a salvação abre-nos a porta de todas as bênçãos decorrentes dela. A salvação, eu diria que é o primeiro degrau da santificação e da cura, bem como da paz que excede todo o entendimento. A salvação de graça oferecida a todo e qualquer pecador é o portão de acesso às bênçãos ilimitadas, a tudo que a boa terra que possamos a possuir tem para nos propiciar ou nos produzir. A salvação nos conduz à vida eterna. Ela apenas é o início da eternidade, mas é por ela que adentramos aos portais celestes. E quando finalmente chegarmos ao trono de Deus e erguemos os olhos, avistarmos todas as possibilidades que se estendem à nossa frente, cantaremos em uma só voz o hino dos remidos: ao nosso Deus e Pai, do coração nos sai grato louvor. Recebemos essas bênçãos pela misericórdia e pela graça de Deus, porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Quero ver o Romilson passar a borracha nesse texto, tá, Romilson? Eu estou com muita vontade de encontrar, moço, lá no Maranhão. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Estou dizendo isso porque o Romilson disse que Deus não ama todo mundo e a Bíblia está afirmando o contrário. Recebemos a salvação também por causa da justiça de Jesus Cristo. Ele cumpriu com perfeição todas as exigências da lei divina. Tivesse ele caído numa tentação apenas, e não poderíamos ser salvos jamais. Pensemos nisso quando formos tentados a dizer uma palavra impensada. Suponhamos que Jesus tivesse cometido um erro apenas de diminutas dimensões. Você sabia que se ele comete um só deslize, uma pequena derrapada, estaríamos todos perdidos para sempre? Mas ele jamais vacilou, em momento algum. Permaneceu firme na obediência ao Pai. E sua obediência e graça perfeita constitui a base de nossa salvação. Recebemos a salvação também por meio da morte de Jesus Cristo. Sua obediência por si só não bastaria para que fôssemos salvos. Era preciso que morresse. Sua crucificação é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados da humanidade inteira. Recebemos a salvação ainda por causa da ressurreição de Jesus Cristo, que foi a garantia de nosso perdão e o carimbo divino atestando que ele completara cabalmente a obra da nossa redenção. Por isso cantamos: eis quanto a ti custou a nossa redenção, eis quanto para nós ganhou a tua expiação. Consumado está, consumado está. Recebemos a salvação por causa da intercessão não de Maria, mas de Jesus por nós, à destra do Pai Todo-Poderoso. Ele é o nosso grande sumo pontífice, vivendo sempre para interceder por nós, e dessa forma nos mantém constantemente aceitos perante o Pai. Temos a salvação também devido à graça de Deus, a graça do Espírito Santo. E tem um idiota lá no Maranhão, por nome Romilson Ferreira, dizendo que o Espírito Santo não é Deus, dizendo que a Trindade é invenção de Tertuliano, sendo que quando Deus foi formar o homem, diz: façamos o homem à nossa imagem, o verbo fazer na primeira pessoa do plural. Quando foi para confundir as línguas, Deus disse, usando a terceira pessoa do plural: desçamos, o verbo descer na primeira pessoa do plural, desçamos e confundamos a terra. Pela intercessão de Jesus recebemos o Espírito Santo, cuja missão precípua é realizar em nossa vida a obra de Jesus Cristo. Ele mantém nossos pés no caminho certo e só considerará sua missão cumprida quando nos apresentar perante Cristo. Recebemos a salvação pela mensagem do Evangelho. É por meio da mensagem que nos tornamos conhecedores do Evangelho. E se a negligenciamos e se recusamos o Evangelho de forma deliberada, como ato de vontade, estaremos determinados de forma irrevogável à condição que teremos por toda a eternidade, que é o suplício eterno, onde o verme não morre e nem o fogo se apaga. Mas se aceitarmos o Evangelho, qualquer pecador, ele é chamado, esse Evangelho, de Evangelho da vossa vocação. Então seremos salvos. Eu digo qualquer pecador porque Paulo diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação, porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Todo. O primeiro passo do processo da salvação é a convicção de pecado. Para sermos salvos, temos de reconhecer nossa miserabilidade espiritual e o perigo em que incorremos. É o Espírito Santo quem nos concede consciência do pecado. Enquanto não tivermos consciência de que precisamos de Jesus, não iremos jamais recebê-lo. Mas depois que experimentamos uma profunda convicção de pecado, Cristo Jesus passa a ter
um valor enorme para nós. Temos que compreender que só Jesus pode salvar. Boas novas, Brasil! Só Jesus Cristo salva. Precisamos também fixar os olhos nele. E ele diz que todo aquele que busca salvação, veja bem o que ele falou: olha para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. João 6,40, o Senhor Jesus foi peremptório em assim afirmar: a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna. Ora, ninguém vem ao Pai ninguém vem ao Filho se o Pai não o trouxer, exatamente pelo fato de que o homem está embaraçado e alienado pelo pecado, e só a misericórdia de Deus é que conduz o pecador ao arrependimento. Mas se o homem humilhar e reconhecer o seu pecado, reconhecer que é uma chaga podre, não exprimida, nem amolecida com óleo e nem atadas com atadura, receberá de Cristo, sem dúvida alguma, o medicamento terapêutico para sarar suas feridas. Ainda mais que, se confessarmos os nossos pecados, o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Para sermos salvos, precisamos abandonar o pecado. Arrepender não é meramente viver uma experiência emocional. É por isso que há muitas pessoas que professam a fé de lábios, mas que na verdade são limpos aos próprios olhos, mas nunca verdadeiramente foram lavados da sua imundícia. Temos também que ir a Cristo. Não basta abandonar o pecado. Essa atitude por si só não resulta em salvação. Veja bem, a mulher de Ló saiu de Sodoma, mas não entrou em Zoar. Além de abandonar o pecado, temos que nos achegarmos a Jesus. A seguir, temos que recebê-lo como nosso Senhor e Salvador. Receber a Jesus não é simplesmente clamar a Ele pedindo que nos salve, mas apropriar-nos dele pela fé como nosso Senhor e Salvador, recebendo dele suas promessas benditas e crendo que ele é redentor pessoal de todo aquele que nele crê e galardoador daqueles que o buscam. Depois precisamos de crer nele, reconhecendo que aquele que fez a promessa é fiel, e confiar tão somente no que ele fez na cruz e não naquilo que fazemos ou deixamos de fazer, porque eu não me canso de dizer ao mundo que nossas obras não têm valor para o perdão comprarmos. Sem pagarmos nada, a vida nos é dada. Só por Jesus é que nós somos salvos. Temos que confessar que Cristo é nosso Salvador. Esse é o passo principal. E aquele que me confessar diante dos homens, disse Jesus, eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. A Bíblia chama a salvação de Deus. Não se trata de algo que o homem tenha inventado. Deus é o autor da salvação e Ele salva sozinho. Ele não é um salvador frouxo que precisa do contrapeso de um Simão Sirineu para dar uma forcinha, não. Ele salva sozinho. E essa salvação é chamada vossa salvação, porque é preciso que você se aproprie dela, amigo ouvinte. Você que está no sufoco, depressivo, desesperado, endividado, está com a corda no pescoço, como diz o ditado, venha a Cristo, mesmo agora. Venha, vem, pecador, vem, confiadamente a Jesus o Senhor. Porque a salvação, a Bíblia chama de nossas comum salvação. Sabe por quê, pastor Guilhermino Cunha, que a expressão bíblica nossa comum salvação? Simplesmente porque a mesma é liberalmente oferecida a quem quiser aceitá-la. A Bíblia apresenta-a também como uma grande salvação, porque é plena e a sua provisão é infinita. É ampla porque atende todas as necessidades do pecador. Diz ainda que Cristo é poderoso para salvar, por mais fraco
que seja o pecador e ímpio. Jesus pode salvá-lo totalmente. E é uma salvação que está perto de cada um de nós. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar a Cristo dentre os mortos. Porém, que diz? Aí é o texto que eu gosto de pregar nas casas de oração do Brasil, e geralmente o resultado é decisões todas as noites. Se com a tua boca confessares a Jesus como teu Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, conforme já frisamos no início da pregação, essa passagem tão maravilhosa. E todo aquele que crê no Senhor Jesus tem a vida eterna. Mas todavia aquele que se mantém rebelde contra o Filho, este não verá a vida, pois a ira de Deus permanece para sempre. Vamos encerrar. Que Deus, por sua graça, abençoe o amado rádio ouvinte na recepção do ensino da palavra santa do Senhor. Amém.